Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui no primeiro café empresarial da Partwork. Estamos aqui com a Fabiana Sá, nossa coordenadora do departamento pessoal da Partwork, Elaine Lério, nossa diretora operacional da Partwork, Luca Gonçalves, nosso CFO da Partwork, e o nosso convidado aqui, o Dr. Paulo de Oliveira. Sejam bem-vindos a todos. Fabiana, vamos lá, o que você vai falar hoje? Bom dia, Maurício, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar a respeito das medidas aprovadas pelo governo aí sobre a MP 1045 e 1046, que trouxeram para a gente, novamente, um auxílio na preservação dos empregos, né? E auxílio aos empresários, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Então, esse ano de 2021 foi autorizado novamente para a gente aplicar a redução de jornada, né, de trabalho, tanto redução quanto suspensão. Então, assim como no ano passado, esse ano nós podemos retomar esse processo e aplicar aí as reduções de jornada entre 25%, 50% ou 70%. Ok, Fabiana, obrigado. Elaine, sobre qual assunto hoje você vai falar? Olá, bom dia. Hoje eu vou falar sobre alterações recentes no regulamento do IPI e também vou falar um pouquinho sobre mudanças no Simples Nacional, a prorrogação de prazos, a forma de pagamento. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão tributária, alterações recentes ocorridas. Perfeito, obrigado, Elaine. Dr. Paulo de Oliveira, bom dia. Sobre o que você vai falar hoje? Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre um julgamento importante que vai ocorrer amanhã no STF, que é sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e por que esse julgamento pode ser tão importante assim para os empresários hoje em dia. Ok, doutor Paulo, muito obrigado. E Luca Gonçalves, sobre o que você vai falar hoje? Bom dia, Maurício, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores financeiros, para melhorar ainda mais a performance, né, de cada empresa e melhorar cada vez mais a gestão, aí, que é um assunto muito recorrente aí nessa época pandêmica em que estamos vivendo. Perfeito, muito bom. Bom, Fabiana, vamos lá, vamos começar com você. Então, fala um pouquinho para nós o que você está... sobre o que você vai falar, sobre essa questão da medida provisória 1045 e 1046. Isso. A gente está aí, né, com essa possibilidade novamente em relação à redução de jornadas, né, assim como a suspensão do contrato. Então, novamente, é permitido para os empresários, mediante acordo individual ou coletivo, né, que isso seja aplicado dentro dos seus planejamentos, né? Quando a gente pode fazer com acordo individual e quando a gente tem que usar o acordo coletivo? O acordo individual pode ser aplicado em qualquer uma das porcentagens de redução ou de suspensão, desde que nós estejamos falando de salários aí até 3.300, né? Passando disso, se as nossas porcentagens de redução ocorrerem entre 50% e 70%, aí nós já precisamos contactar o sindicato, né, para poder validar esse acordo. Uma dica é que a porcentagem de 25% pode ser aplicado para todos, independente da sua condição salarial, mediante apenas acordo individual mesmo, né? O governo pagará o benefício emergencial, novamente, considerando a porcentagem que foi aplicada com base no valor do seguro-desemprego, né? Ou 100% nos casos de suspensão, né? Nós só devemos nos atentar aos prazos, tanto de comunicação ao colaborador, quanto ao envio das informações para o governo, né? O colaborador, ele deve ser comunicado 48 horas antes do início da sua redução ou da sua suspensão de contrato.
o governo deve receber essas informações através do empregador web dentro de 10 dias, a contar do início desse acordo. Então, a gente tem que estar bem atento a esses prazos, porque se a gente não enviar essa informação para o governo dentro do prazo, a gente corre o risco aí de ter que arcar com esse custo. Um ponto importante também para a gente ressaltar aqui, Maurício, em relação a essa redução e suspensão, é o período de estabilidade que esse colaborador passa a ter. Então, ele tem um período de estabilidade tanto durante este acordo, quanto depois que esse acordo se encerra. Então, pelo mesmo período que ele passou por esta redução ou suspensão, ele também tem ainda um período de estabilidade. E aí, ocorrendo a necessidade de dispensá-lo, a empresa já acaba sendo obrigada a pagar um ônus por conta dessa quebra de estabilidade, né? Pelo mesmo prazo que ele suspende ou reduz a jornada, ele também precisa dar essa estabilidade pelo mesmo prazo em dobro, né? Então, se ele concedeu 30 dias, ou ele tem essa estabilidade desses 30 dias e mais 30 dias depois, né? Isso, exatamente. E aí, se acontecer a dispensa, nós precisamos estar indenizando esses colaboradores. Em caso de pedido de demissão, isso não acontece, mas no caso de dispensa, a empresa tem que arcar com esse ônus, né? A MP 1046 trouxe para a gente também as mesmas práticas que a gente pôde aproveitar no ano passado em relação ao teletrabalho, a concessão de férias para os colaboradores, mesmo que eles ainda não tenham adquirido esse período aquisitivo, né? A prorrogação do pagamento de 1/3 de férias também está possível novamente. Então, concedi férias para o meu funcionário agora, nesse mês, eu posso pagar essas férias sem contemplar 1/3, né? Esse 1/3, ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro. A gente tem essa possibilidade agora. E o pagamento das férias também pode ocorrer novamente até o 5º dia útil do mês subsequente a essa concessão. Né? Vai estar ajudando a gente nisso também. E no ano passado, Fabiana, nós tivemos também uma situação de que você não precisava mais de 30 dias para dar o aviso de férias, né? Então, essa regra, ela voltou? Sim, ela voltou também, Maurício. A gente pode comunicar aos colaboradores com 48 horas de antecedência. Então, 2 dias antes desse início de férias, nós podemos comunicar e aí o colaborador já inicia suas férias 2 dias depois. Um ponto muito interessante que essa nova MP trouxe para a gente, que não aconteceu no ano passado, foi uma previsão em relação aos casos de pedidos de demissão para esses funcionários que tiveram as suas férias antecipadas sem ter o período aquisitivo completo. No ano passado, um colaborador queria completar seu período apenas em setembro e já recebeu essa férias agora, em abril. Quando eu fizesse a rescisão dele, eu não haveria nenhum desconto em relação a essas férias que ele recebeu sem que o período estivesse completo. Nessa nova MP, eles trouxeram uma previsão diferente em caso de pedido de demissão. Então, se você antecipar um período de férias para um funcionário e ele pedir demissão antes de completar esse período que eu já paguei para ele lá atrás, eu vou poder descontar esses avos que ele recebeu a mais na rescisão do funcionário. Isso é uma novidade que a MP trouxe para a gente. E a prorrogação do fundo de garantia? Também, isso também voltou. Então, na MP 1046, agora já a partir de abril, os FGTS já podem ser prorrogados, né? Nós já podemos fazer a confissão de débitos para a Caixa Econômica, o mesmo processo que nós já fizemos. Então, confessa os débitos, a Caixa Econômica vai receber essas informações, nós podemos parcelar em 4 vezes, isso diminuiu um pouquinho, né? Então, a gente pode
colocar nesse parcelamento as competências de abril, maio, junho e julho. E elas começarão a ser cobradas de nós em formas parceladas a partir de setembro. Então, serão parcelas de setembro, outubro, novembro e dezembro, para que a gente consiga aí recolher esses FGTS que foram prorrogados. Perfeito, Fabiana, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, pode colocar aí nos comentários que no decorrer do programa nós vamos responder. Se não der tempo, respondemos depois, tá bom? Muito obrigado, Fabiana. Agora nós vamos falar com o Luca, né? Luca, esses fatores aí que a Fabiana falou são importantes para o fluxo de caixa da empresa? Sim, claro. Uma vez que essa medida, por exemplo, do FGTS seja prorrogada, com isso toda a empresa ela pode ganhar, por exemplo, caixa, para que coloque esse recurso em uma aplicação mais rentável do que o fundo de garantia do FGTS. Então, isso na verdade, o recomendável, né, para as empresas, né? Com isso, você consegue ter um rendimento um pouquinho melhor do que o FGTS. Você, de qualquer forma, a empresa terá que pagar isso no futuro, e uma grande alternativa para isso seria aplicar essa reserva, né, destinada a essa prorrogação em algum fundo mais rentável. E a suspensão e a redução, ela traz também benefícios para a empresa? Sim, eu entendo que ela traz benefícios para a empresa. De qualquer forma, ela assim ainda terá, né, que pagar, e também ela terá uma redução aí no seu custo operacional, mas eu acredito que sim, que ela possa ser muito boa aí para a empresa. Por isso que a gestão ela é muito importante, né? Você, em especial as empresas prestadoras de serviço, porque para medir se você tem algum tipo de ociosidade na sua operação, porque se tiver, é uma grande oportunidade de você reduzir a sua folha de pagamento em 25%, 50%, né, e até 70%. E isso reduz o fluxo, aumenta aí o fluxo de caixa, né, reduz a sua despesa, porque é uma parcela que o governo vai pagar. Então, é uma medida aí para os próximos 120 dias de extrema importância. E já está em vigor, né, Fabiana? Sim, já está em vigor. Entrou em vigor agora no finzinho de abril, nós já podemos fazer essas aquisições. Perfeito. Bom, vamos lá, Luca. Dá algumas dicas aí de gestão com indicadores de desempenho, indicadores de performance, os conhecidos aí como KPIs. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe 5, né, aqui para a gente debater um pouquinho. Depois, se caso me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma dúvida, né, com certeza. O primeiro que eu gostaria de trazer aqui seria o ticket médio, né? O que seria esse ticket médio, né? Ele é o valor médio de vendas de um período. Ele é um indicador de desempenho, né? E assim, você pode considerar isso, o quanto a equipe comercial tem conseguido fechar negócios, né, mais vantajosos para a sua empresa em um determinado período, né? Então, como que você faz o cálculo? Ou como você faz o cálculo? Você pega o seu faturamento, né? Então, por exemplo, quero saber o meu ticket médio de 2020, meu faturamento total de 2020 e divido, né, pela quantidade de meses. Com isso, eu teria um valor ali de ticket médio. Então, esse é um grande indicador de desempenho para medir aí na sua empresa. Também conhecida como a segunda que eu gostaria de trazer, ela é conhecida como um ganho bruto, né, que é a margem de contribuição. E ela representa quanto que o lucro da venda de cada produto contribuirá para a empresa para cobrir todos os seus custos e todas as suas despesas. Então, para você fazer esse cálculo de margem de contribuição, você pode pegar o valor das suas vendas e deduzir os custos variáveis e as despesas variáveis. Com isso, você chegará na sua margem de contribuição. O terceiro indicador que eu gostaria de trazer aqui também seria o ponto de equilíbrio, né? Ele também é conhecido como break-even point, em inglês, né? Que é o ponto de igualdade financeira entre as receitas e as suas despesas.
Então, com esse indicador, você consegue analisar o quanto que você precisa vender para poder cobrir todos os seus gastos e todos os seus custos. Ou seja, como que você vai conseguir realizar o pagamento de todas as suas contas e a partir de qual momento você terá a sua lucratividade. A partir disso, você também consegue gerar os seus relatórios de lucratividade, né? Que é um indicador utilizado para apontar o ganho de uma empresa em um determinado período, né? E em relação a uma atividade que ela se desenvolve. E ela consegue identificar, né, se o negócio está justificando ou não a operação. Então, ela também justifica se a empresa está tomando aí caminhos aí para poder pagar seus custos e pagar suas despesas e, consequentemente, gerar o seu lucro. E o quinto, que não é o menos importante, mas é um grande importante que ele é bastante utilizado para empresas aí de capital aberto, é o EBITDA, né? O que significa o EBITDA? Significa lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. E o EBITDA ele é um indicador bastante útil para medir o potencial de geração de caixa da empresa, né? E ele a fim de descobrir o quão produtiva e eficiente ela se torna com o passar de todos os anos. Então, são esses 5 que eu tenho aqui. Eu posso, eu depois, acho que no final, né, Maurício, será liberado aí meu contato, se de repente alguém quiser entrar em contato comigo e para que eu possa ajudar, né, e fazer essa gestão aí de cada uma das empresas, eu me sentiria muito honrado. Não, perfeito. Esses indicadores, esses 5 indicadores são de extrema importância hoje em dia para a gestão de uma empresa, né? Recentemente eu li um artigo no Estadão que falava o seguinte: existem 2 tipos de empresa, as que monitoram os seus resultados e as que não vão sobreviver, né? Então, esses 5 indicadores, ele é o seu dashboard ali, aquele painel que a gente tem no nosso carro para poder nos guiar, para guiar a sua empresa, né? Nessa estrada difícil, que é a estrada aqui do Brasil, né? Porque se você olhar único e exclusivamente para o faturamento e para o caixa, muitas vezes você está tomando muitas decisões erradas. E o caixa nada mais é que o ML da empresa, né? Tudo que aconteceu, ela desemboca ali no caixa. Perfeito, Lucas, muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas análises. Agora vamos falar com a Elaine. Elaine, na área fiscal e contábil, quais são as principais mudanças aí que nós tivemos aí nos últimos dias, no último mês? Bom, nas últimas 24 horas, né? Essa é uma área muito dinâmica, né, que requer uma atenção especial, um cuidado, porque todas essas alterações refletem e impactam diretamente na apuração e recolhimento de impostos, né? Então, é necessário realmente uma atenção redobrada, um cuidado redobrado nessa área tributária. Então, eu vou começar falando sobre a alteração que houve, né, no regulamento do IPI, através do decreto 10.668, né, de 8 de abril, que alterou o decreto 7.212 de 2010, que regulamenta toda a sistemática do IPI, né, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação, enfim, toda a administração do imposto. Então, segundo a assessoria de comunicação da Presidência da República, o objetivo dessa alteração foi simplificar, né, algumas regras para aprimorar o ambiente dos negócios e incentivar o contribuinte a cumprir as suas obrigações. O que veio também foi assim, a regulamentação de coisas que já estavam, de certa forma, funcionando. Então, agora, né, através desse decreto, então ficou-se sacramentado alguns procedimentos que, de alguma forma, já estavam acontecendo. E a partir de quando, né, que vigora essas alterações? A partir de imediatamente, né? Então, isso foi publicado no dia 9 e desde então se produzem os efeitos dessas alterações.
Então, tem dois pontos principais, né, que eu gostaria de destacar. O primeiro é a atualização de regras sobre estabelecimentos equiparados à indústria. Né? O que são estabelecimentos equiparados à indústria? São empresas, né, que não têm na sua essência atividade industrial, mas que o fisco os trata como se o fossem. Né? Então, eles são obrigados ao recolhimento do IPI e ao cumprimento de todas as regras relacionadas ao IPI. Né? Então, o que mudou? Né? Então, mudou a aplicação dessa questão do critério dos estabelecimentos, principalmente relacionados à questão de bebidas, né? Então, aplicava a empresas que tenham adquirido ou recebido em consignação no ano anterior mais de 20% do volume de saída da pessoa jurídica que industrializa as mercadorias, bebidas. Ou seja, se o meu estabelecimento recebe 20% ou mais da produção do meu fornecedor, eu sou equiparado à indústria. E estou sujeita a cumprimento de todas as regras do meu fornecedor, que é uma indústria. Então, isso foi uma mudança significativa que aconteceu. Pode falar, Maurício. E, Elaine, como que uma empresa vai saber que você adquire 20% ou mais da produção dele? Ou seja, o fisco está outorgando a obrigação para você fiscalizar o seu fornecedor. Então, não está fazendo muito sentido essa lei. Existe alguma regra nessa legislação que contempla isso? Como isso foi publicado no dia 9, né, ainda serão realizadas várias normatizações desses procedimentos todos, mas é mais ou menos isso. Né? Você tem que entrar, fazer um papel, né, junto ao seu fornecedor de análise. Né? Se a sua. E é lógico, né? Você, dependendo de quem está produzindo para você, você tem uma certa noção. Se a capacidade produtiva é muito superior àquilo que você adquire ou não. Né? Mas realmente é uma questão muito subjetiva, né? Se não tiver uma normatização sobre isso. Então, a gente está aguardando a normatização sobre esses procedimentos. Outro ponto é a questão das empresas preponderantemente exportadoras, né, que têm benefícios de imunidade tributária, ou seja, suspensão de imposto. Né? Então, antes, quem era considerado uma empresa preponderantemente exportadora? Quem tinha receitas acima de 70% de exportação. E aí, com a mudança dessa lei, isso baixou para 50%. Né? Então, isso foi um benefício que veio através desse decreto, né? Considerando que mais empresas possam fazer parte dessa gama de imunidade em relação à questão do IPI. Além disso, houveram outras modificações, né, como dos regimes fiscais da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, com questões relacionadas a novos prazos de vigência e extinção de benefícios. Houveram alterações em setores como automotivo, indústria de semicondutores, estrutura portuária, petróleo e gás natural. E também houve a implementação de uma taxa pela utilização de selo de controle de produtos como cigarro e bebidas. Né? Então, assim, se a sua empresa está em alguma dessas atividades, dessas áreas, desses pontos que foram colocados, então nós estamos à disposição para estudar o seu caso e a aplicabilidade dessas alterações dentro do seu segmento. Elaine. Bom, vamos falar um pouquinho do Simples Nacional, né? O Simples teve prorrogação de prazo no pagamento, é isso?
É isso mesmo, Maurício. Em virtude dos impactos da pandemia, foi aprovado, exemplo do que aconteceu no ano passado, uma nova prorrogação, né? Então, o que aconteceu? Em relação à apuração de março, o vencimento original, que era 20 de abril, foi prorrogado para pagamento em 20 de julho. E, além dessa prorrogação, tem a possibilidade do parcelamento em 2 cotas, né? Então, esse de 20 de abril pode ser pago em 2 parcelas, sendo 20/7 e 20/8. A apuração de abril, que vence em maio, então ela pode ser paga em 20/9, se forem 2 parcelas, 20/9 e 20/10. E a apuração de maio, que venceria em 21/6, pode ser paga em 22/11 e 20/12. Uma outra novidade em relação ao Simples Nacional é que, desde 22 de abril, as empresas optantes do Simples e também os microempreendedores individuais podem utilizar a opção de pagamento através do Pix para recolher os tributos. Então, com essa nova tecnologia, o DAS, né, que é a guia de recolhimento do Simples, ela é gerada com um QR Code, o que possibilita a leitura através dos aplicativos do Internet Bank, que possibilitam as transferências e pagamentos por meio de Pix, e agora também com essa novidade do recolhimento do DAS nessa nova forma. Ok, Elaine, muito obrigado, excelente. Bom, doutor Paulo, vamos lá falar um pouquinho sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, ia ter um julgamento no dia 29/4, esse julgamento foi adiado para amanhã. Então, fala um pouquinho sobre o que se trata esse julgamento, sobre o que é essa ação, e quem ainda, se houver tempo, né, pode ingressar ou não com essa ação. Perfeito, Maurício. Bom, essa é uma ação muito importante que vai ser julgada agora no dia 4. É o que nós chamamos no mundo tributário de a tese do século, porque pode impactar muitas empresas do lucro presumido e do lucro real. Bom, o que acontece? Essa discussão ela já é antiga no judiciário, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Basicamente é o seguinte, como o PIS e a COFINS são tributos com base de cálculo sobre o faturamento das empresas, e a gente sabe que o faturamento ele é composto pela venda em si dos produtos, incluindo o ICMS que está composto nas notas fiscais. Então, basicamente, para que não haja bitributação, pleiteia-se a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, como exemplo, se eu faturo 100, né, que é a soma dos meus produtos que foram vendidos, então eu faturo 100, e dentro desses 100 eu tenho 18% de ICMS, basicamente estou pleiteando aí a tributação de PIS e COFINS sobre 82 e não sobre 100. Né? E esse julgamento ele já foi feito em 2017, ou seja, o STF já determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para aquelas empresas que possuem um processo judicial em curso. O ponto é que, a partir do momento que o STF determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o governo federal, ciente do impacto que isso vai causar nos cofres públicos, entrou com um recurso para tentar limitar os efeitos dessa decisão, de forma que ela só passe a valer para frente, ou seja, para que ela não alcance a recuperação dos tributos pagos a maior nos últimos 5 anos. Dessa forma, a Receita Federal, o governo federal, espera diminuir esse impacto econômico que pode causar aí nos cofres públicos. Esse julgamento ele estava marcado, desse recurso especificamente da limitação, estava marcado agora para a semana passada. Esse julgamento foi adiado para amanhã, e então esperamos que, de fato, esse julgamento ocorra amanhã. Só em resumo, o que está em jogo agora nesse julgamento é a limitação dos efeitos da decisão de forma a permitir ou não permitir que os contribuintes consigam recuperar esse PIS e COFINS que foram pagos com o ICMS na base de cálculo nos últimos 5 anos. Além disso,
O que também a Receita Federal, o governo federal alegam nesse recurso? Além dessa limitação dos efeitos, também qual seria o ICMS que você precisa excluir da base de cálculo do PIS/COFINS? Se seria o ICMS efetivamente pago pelos contribuintes ou aquele ICMS que está descrito na nota fiscal. Claro que a gente sabe que a diferença entre esses dois tipos de ICMS pode fazer muita diferença para as empresas. Então, para quem não entrou com a ação, até agora, a gente sabe que o julgamento é amanhã, dá tempo, temos que correr para isso, mas ainda dá tempo para a gente poder pleitear aí a recuperação. É possível que, como resultado do julgamento, o governo federal, o STF determine que aqueles que têm ação em curso vão poder recuperar os últimos 5 anos. Aqueles que ainda não têm ação em curso, pode ser que eles não reconheçam esse direito à recuperação dos últimos 5 anos. É por isso que a gente recomenda entrar com a ação, mesmo que o julgamento seja amanhã, que pelo menos tente entrar com a ação hoje ou até amanhã, para que a gente possa aí garantir esse direito dos últimos 5 anos. E aí, doutor Paulo, sendo julgado procedente aos contribuintes, a empresa já pode fazer a compensação imediatamente, tendo em vista, obviamente, que ela ingressou com o processo? Quando se ingressa com o processo, é necessário ter uma decisão que autorize essa compensação. Essa compensação, ela é sempre recomendada depois que a empresa obtenha uma decisão definitiva judicialmente. O que é possível no curso da ação é eu deixar de recolher o PIS/COFINS com o ICMS nas bases de cálculos mediante liminar. Mas a compensação em si, pelo próprio Código Tributário Nacional, só é possível depois do final do processo, ou seja, depois que eu tenho uma decisão definitiva, que é o que nós chamamos de trânsito em julgado. Perfeito. Contudo, a prescrição dos 5 anos, ela vai ocorrer, não vai ocorrer na data da compensação, né? Ou seja, só quando transitou julgado a ação, né? Ela vai acontecer a partir da data que você ingressou com a ação, né? Então, se eu ingressei com a ação hoje, por exemplo, é de hoje para 5 anos para trás, né? Correto. Isso mesmo, correto, Maurício, isso mesmo. É importante, o ingresso da ação é importante neste momento, primeiro, para tentar garantir o direito à recuperação dos últimos 5 anos e para justamente cravar esses 5 anos para trás, porque não importa quanto tempo a ação vai durar, importa especificamente a data de quando eu entrei com a ação para garantir esses últimos 5 anos. Ou seja, se por acaso eu entro com uma ação hoje, né, hoje é dia 4 de maio, eu consigo garantir meus últimos 5 anos de 2016, ou seja, de maio de 2016 até agora, e se a minha ação demorar mais 2 anos, eu vou ter 7 anos para recuperar. Então, esses 5 anos é sempre contado a partir do ingresso da ação. Perfeito, muito bom, doutor Paulo. Bom, encerramos aqui o nosso primeiro café empresarial. Agradeço aí a todos os participantes. Quero registrar aqui um grande abraço, um bom dia para o Marcos Volo, para a Fabiana Lério, para o Gilson Genípero, para Ana Amaro, para o Elcio Pereira da Silva, a quem eu dedico esse programa para ele, ao Márcio Lério, ao Alexandre Trinhaim e a Sueli Gomes. Um grande abraço a todos vocês que mandaram aqui um bom dia especial. E na próxima semana estaremos aqui de volta, né? A Gisele Moretti, né? Também aqui, né? Então, desejo... na próxima semana estaremos aqui de volta, toda terça-feira, às 8h30 da manhã, para trazer novidades do Departamento Pessoal, novidades tributárias e jurídicas, novidades de gestão e de marketing e vendas. Então, traremos sempre um especialista aqui para dar algumas dicas para o crescimento da sua empresa. Um forte abraço a todos e nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço também para a Amabile e
encerro aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom Bom dia.